de Atos capítulo 4, versículo 12, perdão, que é um dos textos que é muito abordado nesse tema da Reforma Protestante, quando fala dos 5 solos, quando fala do solos de Cristo, somente Cristo, e diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, vamos repetir a primeira parte? E não há salvação em nenhum outro. Novamente. E não há salvação em nenhum outro. Aleluia, glória a Deus, né? A teologia reformada afirma que a Escritura é a sua doutrina sobre a graça e fé, enfatiza que a salvação é somente por Cristo. É somente por Cristo. Isto é, Cristo é o único Salvador e não há salvação por nenhum outro. Uma frase de um antigo reformador, acredito eu, diz assim: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Né? A centralidade de Cristo é fundamentada, é o fundamento da fé protestante. Veja, Cristo é o centro. Nós acreditamos que toda a Escritura, todo o cano da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, todo ele aponta para Cristo. Se a gente olhar para Gênesis, quando Deus vai fazer o homem, ele fala: façamos o homem. Quando fala de Moisés batendo na rocha, aquela rocha representa Jesus Cristo. Quando fala de Jonas, como foi pregado aqui, no meio de missões, né? Jonas, o que aconteceu com Jonas na barriga do peixe representa Cristo. E o que Cristo falou para se não me engano, para os escribas, pastor que coisa de errado, não será dado nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. E que Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias e foi depois ali cuspido para fora, vomitado para fora. Esse era o sinal de que Jesus ficaria 3 dias de novo e ressuscitaria. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. E a centralidade da palavra é Cristo. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são um conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwingli, um dos reformadores, disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Obviamente, não faz referência à passagem de Paulo que fala sobre as partes do corpo, fazendo um paralelo com a igreja. Né? Todos somos parte do corpo, e cada parte do corpo é importante para o seu funcionamento. E Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, e o corpo sem cabeça não funciona, é um corpo morto. Está morto. Não tem ação nenhuma. Está imóvel e vai apodrecer. O corpo sem cabeça está morto, vai apodrecer. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Veja, a palavra de Deus fala: vamos superar o pecado e superar a graça. A palavra de Deus fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Veja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça desse corpo, é Ele que nos dá vida. É Ele que nos traz vida, é Ele que nos renova a cada dia, é Ele que falou para nós colocarmos o nosso fardo, tomarmos o seu fardo, seu jugo que é leve. É Ele que é o exemplo para as nossas famílias, porque quando Paulo fala da família, Paulo faz um comparativo, né? Que o homem, a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja, Ele me dá esse exemplo. Cristo é o exemplo para tudo em nossa vida, irmão. Ele é o único caminho, a Bíblia toda aponta para Ele. E aí, continuando, sem Cristo, nada podemos fazer. Dele podemos todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo deixa claro em Romanos, né, que embora haja uma auto-manifestação de Deus, além da sua obra salvadora de Cristo, nenhuma porção da teologia
pode unir Deus ao homem. A união com Cristo é o único caminho para a salvação. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, criando uma ligação direta conosco por Deus, a Deus. É interessante observar que o sacrifício, o sistema de sacrifício estabelecido por Deus, e a gente lê isso em Levítico, né? Deus dando todas as diretrizes, todos os detalhes, todo o sacrifício. É importante a gente observar a noção da necessidade de haver derramamento de sangue. Era necessário que um animal fosse sacrificado, o sangue dele fosse derramado. Era necessário que houvesse um derramamento de sangue, para que houvesse perdão dos pecados. Era necessário que o bode fosse morto, né, levado para o deserto. Então tinha vários tipos de sacrifício, e todos eles envolviam a morte de um animal. Né? Alguns tipos de sacrifício era necessário levar apenas um pássaro, que chamava de uma rolinha, uma pomba, mas todos esses animais tinham que estar completamente limpos, tinham que não podiam ter nenhuma deficiência física, nenhum problema, carrapato, pulga, nada, tinha que ser limpo. E aquele sacrifício do tempo do Antigo Testamento, eles se repetiam regularmente, porque aquele sacrifício não era 100% perfeito, não era o sacrifício definitivo, não era Jesus Cristo, mas todo aquele sistema apontava para o sacrifício de Jesus. E aí, eu quero ler 2 versículos apenas, para a gente entender por que a importância do derramamento de sangue. Veja, Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Quase todas as coisas. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Levíticos 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tentar sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue que fará, portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Veja, irmão, era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado. Era necessário que o sangue de Cristo fosse derramado, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu, pudéssemos ter acesso a esse Deus, para que nós pudéssemos ser justificados. E aí eu gosto muito de falar de justificação, porque foi um tema que eu demorei muito a entender, e quando eu entendi, eu falei assim: glória a Deus, porque Jesus morreu por mim, e hoje eu sou justo diante do tribunal. Eu vou culpado pelos meus pecados, e eu sou um réu confesso, e não dá nada que possa me purificar, me justificar, me tornar inocente. Mas quando eu chego diante do tribunal, diante do juiz, Jesus toma a minha frente e fala assim: não, eu vou tomar a culpa dele. A culpa dele, o pecado dele está sobre mim. Agora ele está puro, agora ele é limpo, agora ele está justificado, agora ele é justo, e ele pode entrar no céu, ele pode entrar na minha morada, porque eu morri no lugar dele. A pena de morte que estava sobre ele, agora está sobre mim. E é por isso que não há outro mediador, é por isso que não há outro que pode morrer em nosso lugar, é por isso que não há outro que pode chegar diante de Deus e falar para salvar a nossa vida, para morrer em nosso lugar. E é por isso que o sacrifício de animais não é mais feito, porque o sacrifício de animais é incompleto. O sacrifício de Jesus foi perfeito, porque era necessário que viesse o Filho de Deus, puro, santo, perfeito, para cumprir toda a promessa falada desde o início de Gênesis, para que nós pudéssemos ser salvos. É necessário que houvesse derramamento de sangue, pois a vida da carne é assim. E é somente por meio da morte que é possível se obter a vida. E foi necessária a morte de Jesus Cristo, o sacrifício definitivo, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ser justificados, limpos, santos diante de Deus, para que naquele grande dia ele olhar para nós e falar assim: vinde a minha mão, meu Pai, nunca não pôs para você. Aleluia, glória a Deus. A segunda passagem está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 7. Também um texto
muito utilizado nesse tema de reforma protestante, no que diz respeito somente Cristo. É uma passagem também muito conhecida, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ao 7, que diz assim, 1 Timóteo 2, versículo 5 ao 7, que diz assim: portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aleluia. Uma outra passagem que também está em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, podemos usar como complemento dessa, que diz assim, Hebreus 7, 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Jesus é o único mediador, Ele é o nosso advogado, Ele está intercedendo por nós diante de Deus, assim como o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus, Ele é intercessor por natureza. A gente vê os evangelhos, Jesus se retirando para orar, todo o tempo Jesus orando, intercedendo, e aí a gente vê João 17, um texto maravilhoso, que é a oração sacerdotal de Jesus, onde Ele ora por nós que estamos aqui agora, porque naquela oração Ele fala assim: e ora também por aqueles que vão crer em mim por causa da tua palavra. Aleluia. Ele orou por nós, Ele fez uma oração no futuro, pensando no futuro, e mesmo ainda depois da sua morte, Ele ainda é o único mediador que intercede por nós diante do Pai. Ele é o único, não há outro santo da história da igreja, outro que veio, outro apóstolo, não há uma outra pessoa ao longo da história da igreja, dos tempos modernos, contemporâneos, que tenha vivido uma vida de piedade, uma vida honesta, uma vida até correta diante de Deus, que serviu ao Senhor, que possa ser mediador entre nós e Deus. Jesus é o único, é o único. A Bíblia toda fala sobre isso, o Novo Testamento inteiro fala sobre isso. Não há como a gente olhar para a palavra de Deus, o Novo Testamento, para esses textos que nós lemos e pensar que possa haver outra pessoa que possa interceder de nós diante de Deus. Não há purgatório, não há um lugar intermediário onde nós vamos viver esperando ali uma purificação a fim de poder, depois daquele lugar intermediário, chegar ao céu. Não há isso, não há isso. Há somente um único mediador. Há somente um único mediador, que é Cristo. O catecismo, aí é para falar agora disso, né? É o Bilderberg diz assim: pelo sacrifício do seu corpo, nos redimiu e fez continuar, e faz continuar intercessão junto ao Pai por nós. Veja, é intercessão contínua. Muitas vezes você está na sua oração em casa, de joelhos, passando um momento de dificuldade. Quantas vezes você não ouviu um testemunho assim? Quantas vezes você não passou por uma situação assim? Quantas vezes você não viveu uma situação assim? De estar orando em casa e aí você senta para orar, ou ajoelha para orar, ou deitado, ou em pé, não sei como você se costuma fazer a sua oração, e você não consegue pronunciar uma palavra assim. O coração pesado, amargurado, cansado, triste, preocupado, e aí você não consegue orar, ou então você acha que vai orar, e aí você abre a oração não passou do teto. Eu sinto que a minha oração não passou do teto. Creio que o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Creio que o Senhor Jesus está intercedendo por você, está a olhar por você, pela sua vida,
pela sua necessidade, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por mais que é difícil falar isso, né? Por mais que tudo possa dar errado na nossa vida, aqui, quando nós chegarmos ao final dessa vida, nós estaremos com o Pai, em um lugar maravilhoso, onde não terá lágrima, onde não terá choro, porque Ele falou para nós: estou indo preparar um lugar para vocês. É Ele, nenhum outro. É Ele é o único. O apóstolo Paulo fala para nós que a nossa cidadania não é terreno. Aqui nós somos estrangeiros, aqui nós somos estranhos, estamos aqui de passagem. E essa vida que vivemos aqui, seja ela 60, 70, 80, 90 anos, não importa, ela é uma gota, ou melhor, ela não é nada comparada à eternidade aos pés do Senhor, comparada à eternidade aos pés daquele que deu a sua vida por nós, comparada à eternidade aos pés daquele que morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que o véu fosse rasgado de alto a baixo, porque foi do alto para baixo, porque foi Ele que rasgou, para que nós pudéssemos ter acesso. Não foi feito por mão humana, não foi ninguém que deu de braço, de baixo e rasgou de baixo para cima, não foi Ele. Foi Ele que abriu o nosso acesso a Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a esse Deus maravilhoso, a esse céu, a essa eternidade, a essa vida aos pés do Senhor. Uma outra texto que fala aqui que é a Confissão Batista de Londres, de 1689, eu separei essa passagem, que diz assim: por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços, veja, a imperfeição dos nossos melhores serviços. Nós somos imperfeitos, nós nascemos em pecado e nunca vamos chegar à perfeição nessa terra. Mas nós continuamente buscamos melhorar sempre, buscar ser mais santo, buscar ser mais obediente, buscar ser mais fiel a Deus, buscar fazer sua obra dia após dia, obedecendo os seus mandamentos. É difícil, temos muitas lutas, mas nós cremos nesse Deus maravilhoso. Por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços, precisamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Veja, nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, porque antes de Jesus Cristo nós estávamos completamente afastados de Deus. Estar afastado de Deus é horrível. Muitas pessoas não sabem disso, vivem uma vida como se não houvesse amanhã, ou como se elas pudessem garantir o futuro delas com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho. Mas é tudo volátil nessa terra, tudo passa. E somente por intermédio de Cristo, por causa do seu sangue que foi derramado na cruz, é que nós somos aceitos por Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos. Jesus fala para os apóstolos: não nos chamam mais de servos, mas sim de meus amigos, porque antes nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Ele morreu na cruz por nós, para que nós possamos ser amigos dEle e ser aceitos por Ele, e somente por Ele, por intermédio de Cristo, é que possamos chegar a esse Deus maravilhoso e ser aceito por Ele. E aí, Cristo cumpre esse papel de sacerdote, de interceder por nós mediante ao Pai. Porque era isso que no Antigo Testamento o sacerdote fazia. E Cristo, nosso sacerdote, nosso extremamente necessário sumo sacerdote, que, como diz o catecismo de Wilderberg, pelo sacrifício do seu corpo, nos redimiu,
e faz contigo intercessão junto ao Pai por nós. Nas palavras, aí também já li aqui, nas palavras da nossa Batista, ele é o sacerdote que nos torna aceitáveis diante de Deus. A salvação somente em Jesus Cristo, a salvação está somente em Jesus Cristo, porque aí é interessante a gente observar isso agora. Há duas condições que não importa o quanto nós nos esforcemos, nunca poderemos satisfazer, porque somos imperfeitos. Entenda, nós somos imperfeitos. No entanto, elas devem ser cumpridas se estamos para ser salvos, ou seja, se somos salvos em Cristo. A primeira é a justiça de Deus pela obediência à lei. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos, nós somos imperfeitos e não obedeceremos à lei completamente, 100% como Cristo obedeceu. Cristo era perfeito, ele era o Filho de Deus, ele cumpriu perfeitamente todas as coisas. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas temos a consciência de que temos que obedecer, de que temos que nos esforçar para cumprir tudo o que está na sua palavra. E quanto mais nos esforçamos, dia após dia, nós alcançamos um degrau mais próximo de Cristo, mais próximos de ser igual a Ele, de ser idêntico a Ele, até que um dia nós chegaremos ao fim da nossa vida, ou Jesus voltará, e aí seremos completamente renovados na presença do Pai. Aí sim estaremos perfeitos para Ele. A segunda é pagar o preço dos pecados. Veja, nós não podemos cumprir nenhuma dessas duas condições, mas Cristo as cumpriu perfeitamente. Romanos 5,19 diz: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,10 diz: nós como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Não há outra maneira de entrar na presença de Deus a não ser por meio do sacrifício de Jesus. Não há outro meio, irmãos. Não há outro meio de se achegar a Deus. Ele é o único. Ele é o único que pode nos conduzir a esse caminho, por meio do seu poder, por meio do seu sacrifício, por meio do seu amor que nos constrange. Somos constrangidos pelo amor de Cristo, porque Ele entregou sua vida por nós. É isso que nós lemos em João 3,16, né? Ele deu a vida por nós. E aí, segundo exemplo de Cristo, 1 João 3,16 diz que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós que fomos alcançados por essa palavra, nós que entendemos que Jesus é o único caminho, temos a responsabilidade de levar essa mensagem para o nosso próximo, para o nosso familiar que não conhece a Cristo, para o colega de trabalho, para o colega de faculdade, de escola, para o vizinho. Nós temos essa responsabilidade de levar essa mensagem de salvação, para que as pessoas entendam que Ele é o único caminho, para que as pessoas entendam que Ele é o único mediador, para que as pessoas entendam que Ele é o único exemplo para a sua família, para que as pessoas entendam que não há outro fora de Cristo. É importante a gente falar da reforma protestante, revisitar os temas da reforma protestante, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Deus e a glória, para que nós possamos, em primeiro lugar, aprender com esse conhecimento, para não sermos enganados, não sermos ludibriados, para que ao ver uma mensagem lá fora a gente saber discernir se ela é um conteúdo fidedigno à palavra de Deus, e para que possamos, irmão, levar a mensagem fiel ao nosso próximo, para que possamos levar uma mensagem verdadeira ao nosso próximo. Porque muitas pessoas estão vivendo um evangelho distorcido. O afastamento dos princípios da reforma protestante está levando as pessoas a voltar a viver indulgência na igreja, a acreditar que o copo
problemas para a televisão é a solução. Acreditar que você subiu um monte 7 vezes na campanha do 7 não sei o que, do 5 não sei o que, você vai alcançar a sua vitória. E só se você fizer aquilo ali, você vai avançar. E não é isso, irmão. Não é isso. Não é porque você vai ter que dar 30% da oferta de 1.000, não sei quantos mil, que você vai ser abençoado. Não. Ele é soberano. Ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. Mas é necessário você chegar ali com o coração quebrantado, com confiança, como dizem Hebreus, a chegarmos a Deus com confiança, a chegarmos ao trono da graça com confiança, para que vocês possam encontrar ajuda no tempo oportuno. Mas é necessário você chegar a Deus, você chegar ao único, Ele que é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode nos abençoar. Ele é o único que pode libertar a sua família. Ele é o único que pode trazer a cura do impossível. Ele é o único que pode manter as portas abertas na nossa casa num tempo de crise. Ele é o único que pode nos proteger da violência. Ele é o único que pode, mesmo que nós fiquemos a sofrer qualquer tipo de dano físico, emocional, financeiro, Ele é o único que tem o poder de nos restabelecer. Ele é o único que tem o poder de nos segurar pela mão e nos fazer passar por esse vale de sombra de morte, seja ele qual for. Ele é o único que tem o poder de preparar uma mesa na frente dos inimigos, fazer o nosso cálice transbordar. Isso significa mudança. Ele é o único. Ele é o único. Lembra Salmos 3? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele é o único pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é o único pastor que quebra a pata da ovelha rebelde, que quer fugir, que quer se distanciar. Ele é o único que abandona, que deixa as 99. Abandona não, ele deixa 99 e vai atrás da única que fugiu. Ele é o único. Ele é o único que intercede por nós. E o sacrifício de Cristo ocorreu apenas uma vez, mas ele ainda continua sendo nosso sumo sacerdote, que através do qual toda a oração e louvor são feitos aceitáveis a Deus nos lugares celestiais. Ele continua sendo o nosso constante intercessor e advogado. Não é de se admirar, então, que Paulo diz que a glória deve ser dada a Deus por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos, conforme Romanos 16, capítulo 27. O gozo de chegarmos a Deus pode crescer apenas por uma confiança profunda nele, como nosso sacrifício e intercessor. Jesus é o único caminho. Jesus é o nosso intercessor. Ele nos ama, Ele te ama. E Ele quer que você o sirva. E Ele quer que você se dedique a Ele. Ele quer que você se esmere em oração. Ele quer que você se achegue aos pés dele e não meça esforços para fazer a sua obra, para adorá-lo, para servir, para buscar. É necessário ter em mente os princípios da reforma, para que possamos continuar caminhando nessa caminhada de luta, de alegria, de tristeza, de dificuldade, mas que junto com Cristo podemos todas as coisas, porque com Ele podemos todas as coisas, porque Ele fortalece, porque com Ele podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, conforme Hebreus 4:16. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça e socorro no tempo oportuno, na ocasião oportuna. Ele está intercedendo por nós, por você, pela tua família. Ele quer que você se achegue mais e mais e mais. É necessário que você se achegue diante de Deus. É necessário que você confie em como Deus é maravilhoso para ti, quão maravilhoso Ele pode ser para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Porque Ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único, Ele é o sacrifício definitivo. Por sangue dele, nós podemos ser lavados, redimidos, purificados, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, essa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que os princípios da reforma estejam vivos na sua mente, no seu
coração, que somente Cristo, que somente a Escritura, que somente a graça, somente a fé, que somente a Deus agora possa estar vivo na sua mente, e que você possa levar essa mensagem para a sua família, para o seu próximo, para o seu colega de trabalho, onde você for, em nome de Jesus. Amém?